Você pega o mesmo Tarcísio. Ele fez a academia em Resende, fez o Instituto Militar de Engenharia, depois prestou concurso para a Câmara, e ele trabalhava na Comissão de Viação e Transporte. Estava 3 anos lá dentro. E é uma pessoa extremamente inteligente. E quando eu fui me eleger, apesar de 3 anos de Câmara, o Tarcísio me conhecia, mas eu não conhecia o Tarcísio. Tá? E eu ouvi um cara, ouvi o segundo, quando eu ouvi o terceiro, era o Tarcísio. E daí ele deu o currículo dele, falou. Ele teve no governo Dilma, ele teve aqui, explicou toda a... Sim, ele conhece tudo. Você conversa, ele lê uma vez uma matéria aqui, ele não esquece. Ele conhece São Paulo melhor que muitos paulistas que estão aqui, né? Então, viu, o Tarcísio, que ele falou, é você mesmo. E ele mesmo disse que em qualquer outro governo, jamais ele seria ministro da infraestrutura. Porque, geralmente, no passado, ele podia até ser ministro, mas tinha que abrir mão de partes do seu ministério, parte do seu ministério. Daí você fica sem dormir quando isso acontece, porque coisa errada pode acontecer. Às vezes até contra a vontade daquele chefe daquela sessão, mas acontece. Então o Tarcísio mesmo é um testemunha disso. Você começa a ver o padrão das pessoas. O Marcos Pontes jamais estaria na ciência e tecnologia. E ninguém vai duvidar da capacidade dele, formado no ITA, na Academia da Força Aérea, teve na NASA, foi no espaço. Teve o Gilberto Gil como ministro da Cultura também, né? Mas o que o senhor está falando é que normalmente era uma troca, né? Colocava uma pessoa não muito técnica, técnica. Geralmente não era técnica. Mas para agradar um partido. Era indicação política. E tem o ego também de muita gente. O ego, sou ministro. Eu quero tal ministro. Sou ministro, acontece aí. Você pode ver a Tereza Cristina na agricultura. Então, mas quando o senhor está fazendo a campanha, não vem pedido desse também? Vem, você... Eu tô contigo, mas eu quero tal ministério. Aconteceu, tem que ter muito tato para falar não. Tá? Falamos não. Uma parte, alguns cargos de segundo, terceiro escalão, você vai também. Até porque você não tem como eu escolher todo mundo. Eu escolhi na época, foram 22 ministros, agora são 23. Tá? Os ministros, sim. A Tereza Cristina veio da indicação política da Frente Nacional da Agricultura. Eram 200 e poucos deputados da Agricultura, decidido pelo nome dela. E qual foi a vantagem da Tereza Cristina? Ela não foi indicação de partido político. O que era comum? O que sempre foi comum? O partido político atendia muito mais aquela pessoa indicada no partido político, atendia muito mais o seu partido do que o presidente da República ou a parte interessada na sociedade. Entendi. Então, é o nosso... no grau de prioridade dele, ele queria agradar mais o partido do que o que vinha de cima. Faz sentido. E daí, muitas vezes, formava um ministério ineficiente. A indicação... por exemplo, os ministros, a grande maioria, foi indicação minha. Tá? Quando chega, por exemplo, o Salles chegou lá. Alguém mandou o Salles falar comigo. Eu não conhecia o Salles. E quando ele chegou, eu tinha estudado um pouco a vida dele. E gostei dele. Ele foi ser meu ministro do Meio Ambiente. Tá? Assim foram o próprio Paulo Guedes. Paulo Guedes eu conheci um ano antes das eleições. Ele aqui estava... Eu não conhecia o Paulo Guedes. Ele escrevia a cada 2 semanas uma matéria do jornal o Globo. Por 2 vezes, ele fazendo a matéria, citou meu nome. Citou como uma possibilidade, um nome novo, né, ou alguma virtude que ele viu em mim. Até que aconteceu um encontro com ele. Ele aqui trabalhava aqui para a candidatura do Luciano Huck. O Huck tinha a intenção de... Então era real mesmo. De presidente, sim. Ele não nega isso aí, não tem nada demais. E frequentava de reuniões com o Luciano Huck, até que não foi desentendimento, foi um entendimento que não ia decolar a candidatura dele. Que uma coisa é você ser presidente, a outra é como é que você vai administrar essa máquina enorme que você tem pela frente.